Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast. Vivemos num tempo onde as atitudes estão cada vez mais complexas, podemos dizer assim. E as pessoas estão sempre procurando atalhos. Atalhos esses que não são ali os melhores caminhos a seguir, tendo em vista que muitas das vezes a dificuldade vai levar você mais longe. Por outro lado, se você busca atalhos onde, em muitos casos, você tem perigos ocultos, isso é muito perigoso e, infelizmente, no Brasil, essa é a vontade da grande maioria. Se você gosta desses atalhos, já pode sair por aqui, você não é bem-vindo ao Reciprocast. Agora, se você quer uma conexão que, de fato, vai fazer sentido para você, que vai te ajudar a ir mais longe, que vai trazer informações de qualidade, e que muito além de você se olhar no espelho e entender que é você que vai resolver o seu próprio problema, esse aqui é o lugar onde você vai encontrar pessoas com conexões verdadeiras e longínquas. Então, se você está disposto a tirar a sua máscara, pode sentar à mesa, o espelho está ligado e o Reciprocast vai começar. Hoje eu estou aqui com um convidado que faz todo o sentido para um podcast do tamanho do Reciprocast. Porque nós trouxemos aqui no primeiro episódio, tá? Ele estava aqui presente, que ele também fez parte da idealização desse programa, desse projeto, que é o meu amigo Michel Costa, do Firmados Podcast. Eu queria que você hoje se apresentasse aí, dessas suas credenciais, que a gente vai falar muito de reciprocidade e de podcast. Obrigado, meu amigo. Prazer enorme estar na mesa aqui com você. Quando você começou a falar da minha pessoa, já voltou aquela fita assim, né? Vamos falar de fita, vamos escancarar logo a nossa idade. Nossa idade, né? Eu já lembrei do primeiro episódio que a gente gravou, ainda Firmados lá Podcast, no Firmados Podcast, lá no outro estúdio, e aí vem uma memória, né, de tudo que a gente já fez depois daquele episódio, tanta coisa já aconteceu, né? E quero te agradecer por estar aqui, confiar, né, de poder sentar na mesa e a gente falar sobre um assunto tão relevante que é a reciprocidade, e dizer que, na verdade, eu sou grato a você pela oportunidade de tudo isso que desde aquele episódio aconteceu até hoje está acontecendo. Você, acho que é o maior responsável por isso, por essa reciprocidade. Ok, isso. Eu que agradeço a parceria aí que a gente acabou formando, né? Foi algo despretensioso e as coisas foram acontecendo ali. E eu sempre brinco que o caminho de minhoca do Einstein está exatamente em você enxergar as oportunidades, né? E a reciprocidade acaba acontecendo dentro desse mesmo capítulo, podemos dizer, que é exatamente o de você enxergar uma oportunidade aqui e você conseguir ir mais rápido a um lugar, mas sem um atalho. Exatamente pela troca de experiências, por você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você mesmo, e acaba que a gente conseguiu unir ali, né, o útil ao agradável. A gente tinha peças de um quebra-cabeça, onde você tinha umas peças que completavam de repente o meu e vice-versa. Legal. E, cara, foi um curto espaço de tempo, sei lá, tem 6 meses isso? Tem 6 meses, né? Acho que tem mais ou menos isso. Outubro, a gente vai fazer isso. 6 meses. Então, cara, te agradeço muito. Muita coisa aconteceu. E era uma ideia minha, né, ter um podcast, e acabou que a gente porque depois de, galera, que a gente grava aqui, tem a resenha, a gente troca as ideias, etc e tal. E aí acabou que no final daquele episódio, que ele me convidou para participar no podcast dele, a gente trocando ideia ali e tal, eu pesquei um negócio ali e depois a gente foi alinhando ali e hoje estamos aqui em outra mesa. De lados opostos agora. Agora estou invertido, né? E 2 hosts no mesmo episódio vai ser um negócio muito bacana. E assim, cara, o Michel,
ele tem um alinhamento muito próximo do meu, que é de quê? De primeiro ajudar, né, as pessoas, de primeiro entregar valor, para depois a gente pensar se for o caso, a vida é feita de vendas, a vida é feita de negócios, etc. Mas antes de você cobrar alguém, você precisa mostrar quem veio, né? Você precisa mostrar aquilo que você sabe fazer. E o Michel, ele faz muito isso, né? Ele consegue entregar ali um conteúdo de qualidade lá no Firmados Podcast. Ele já tem outros podcasts ali, né, dentro do hub dele, e a gente veio para poder acrescentar aí um conteúdo também a mais ali e tentar fazer daqui a pouco, de repente, um hub grande, né, de comunicação ali, onde a gente tenha diversos tipos de conteúdo e que consiga entregar, né, para quem assiste a gente um conteúdo de cada vez mais qualidade em si, né? E, cara, fala para mim aí qual a tua origem, né? O que você faz, por que o podcast? Faz um resumo aí pra galera do Reciprocast. Primeiro vem a rasgação de seda, né? Claro, você não... Primeiro vem a rasgação de seda. O host tem que saber tratar bem o convidado. Legal. E eu nem me apresentei, agora que eu vou me apresentar, lógico. Isso aí. Então, sou Michel, eu já trabalhei muito com marketing, né? Desenvolvendo sites, fazendo peças gráficas. Gosto muito dessa área da comunicação, né, para empresas, para negócios, e sempre trabalhei nos bastidores ali, na parte de gestão de tráfego, já para algumas empresas, né, e aí dentro de mercado imobiliário, já trabalhei em um montão de coisas, já fiz de tudo, de Uber, de vendedor de feira, né, quando... Eu, fazendo um curso de marketing digital, eu me encantei, né, com essa área de criação de conteúdo. E aí eu falei assim, poxa, eu vou montar um curso e vou vender. Fazer aquele lance que todo mundo fazia, né? Aí, nessa jornada, eu encontrei com muito conteúdo de podcast. E aí eu pensei, né, por que não? Por que não? E aí foi quando eu comecei a pensar o projeto. E aí tem um vídeo que eu falo, muito interessante, que eu pensei com muita força, sabe? Eu visualizei o negócio acontecendo. Talvez não do jeito que está aqui. Talvez esse que está aqui, talvez foi por causa da força que eu pensei, mas acontecendo eu pensei muito, e do jeito que estava no outro estúdio. Então, assim, a parte de concretização de cores, de ambiente, foi muito primeiro visual, né? E aí o projeto esbarrava sempre naquela parte de condição, e nessa parte de condição eu fui pensando muito, pedindo muito a Deus a estratégia para poder tirar esse projeto do papel. E aí, resumindo, 2 anos idealizando e tirando ele do papel, e agora 2 anos ele já acontecendo. Muito legal. Muito bom isso. E aí você colocou uma questão ali, até muito do que eu acredito, que é a lei da atração, né? De você mentalizar algo e você pensar tão positivo em relação àquilo ali que acaba acontecendo, né? Sim. E aí, até trazendo aqui, o Reciprocast, ele acabou vindo inspirado no meu livro. E foi algo, assim, eu tinha uma meta, eu precisava escrever um livro até os 40 anos. Quando eu abri o meu CNPJ, não sei porquê, eu coloquei lá edição e publicação de livros. Então eu escrevi lá no meu CNPJ, tá lá, edição e publicação de livro. E aí quando chegou perto dos 40, né, a gente já falou aqui que a gente entregou a nossa idade já, por conta das filhas, então o tempo foi ficando apertado e eu me envolvendo em alguns projetos, e acabou que eu falei assim, cara, eu preciso escrever, e cara, veio ali uma inspiração de escrever. E aí eu consegui fazer toda a base do livro ali, né, de publicação, etc e tal, que é o Reciprocidade Verdadeira Face Diante do Espelho, que criou ali o Reciprocast, né? E traz muito essa ideia em si da lei da atração, de você mentalizar algo que você quer fazer e aquilo em algum momento acontecer. Diversas coisas na minha vida aconteceram exatamente dessa forma. Eu mentalizei,
né? Fui marujo, então fiz viagem de ouro e eu mentalizava aquilo. Cara, eu vou fazer isso aqui. Eu vou à Antártica e eu fui, e etc. Legal, fantástico. Então, assim, muitas coisas que eu mentalizei desde criança ali na minha vida acabou acontecendo depois. E trazendo, assim, eu lembro que no dia que você viu essa mesa, né, você olhou assim e falou assim, cara, essa mesa aqui... Dá um podcast. Dá um podcast, né? E aí, naquele momento, eu falei assim, então, eu queria que você trouxesse essa etapa aqui, porque é exatamente de onde surgiu e veio pra gente chegar aqui no Reciprocast, né? Legal. Então, como que foi aquele dia pra você em si? Não, Quando eu te convidei aqui pra conhecer o espaço, aí falou assim, só tinha mesa aqui, gente, entendeu? A minha ideia era montar um podcast, mas eu até... já tive uma estrutura aqui a mais, só que eu tinha tirado. E aqui só tinha mesa. Né? Uma mesa aqui, outra mesa ali. E eu convidei ele para poder participar com a gente aqui de uma reunião e tal. Eu queria que você contasse em relação àquele dia em si. Uhum. Não, então, aquele dia foi engraçado, porque a gente tinha conversado pouco tempo, né, antes, no podcast, e depois, como você falou, daquela resenha. E aí, eu antes de conversar com você no podcast, para você entender, assim, pra gente fazer o contexto, né? Uhum. Eu ficava, assim, querendo sair do espaço onde eu estava, né, para um espaço mais comercial. Né? E eu já sondava um outro espaço, né? A gente conversou, você sabe. Uhum. E aí, eu explanei isso para você. Não, eu queria, depois naquela resenha... Não, eu estava pensando no espaço comercial, tal, já era um desejo do meu coração. Então eu já também executava muito esse lance do pensar e já me ver nesse outro espaço. Tanto por isso que eu fui lá. Né? E eu já usava as imagens que eu vi lá para fazer isso. E aí, naquela conversa com você, e interessante, né? Tipo assim, eu te conheci através da internet. A gente não tinha uma intimidade, assim, de conhecer. Sim. Não sei quem é, o que ele faz, não sabia. Para mim era aquele negócio ali da palestra. Uhum. E aí depois a gente conversando que eu fui saber. Mas até aquele dia não sabia. Mas o meu coração falava assim, Deus vai criar um meio e as coisas vão acontecer. Ou vai ser na minha condição, ou alguém as portas vão abrir de alguma forma. Mas eu já acreditava, né? E aí, naquela conversa e tal, quando você me chamou aqui, eu falei assim, cara, será que é isso? Eu já estava assim com o coração nessa expectativa. E aí foi interessante que quando eu vi, eu falei assim, tá, vamos lá conversar, não sei o que é, ele não falou o que era, e aí começou a criar uma outra expectativa em mim, eu falei assim, bom, se também não for, também vamos ver o que é, eu quero saber o que é. Aí vi, quando eu cheguei aqui, eu olhei a mesa, a primeira coisa que veio na minha cabeça, caramba, dá pra fazer um podcast aqui, hein? Legal. Aí já vi, tipo assim, um espaço muito favorável. Foi quando eu falei pra você, aí ó, aqui dá um podcast. Falei, opa, ele pegou a mensagem, show. Perfeito, né? Porque a ideia era exatamente mostrar pra ver se era aquilo mesmo, né? Uhum. E aí eu falei assim, cara, eu não vou falar nada, porque senão ele já vai chegar aqui e não vai ter um impacto e tal, que eu quero ver se é isso mesmo. E aí, quando você falou assim, essa mesa aqui dá um podcast, cara, eu tava pra frente, então, e aí? Bora? Aí estamos aí, né? E o Firmados agora tá aqui com a gente, né? O espaço tá aberto pra quem quiser, né? E uma coisa interessante foi que, assim, o que eu pensei também sobre isso era assim, cara, ele vai me pedir pra aproveitar o espaço e dar uma consultoria para ele para montar o podcast dele lá, para fazer lá. Eu também tava com esse pensamento. Beleza, vou ajudar, vou fazer, vai ser legal, interessante para mim também, né? Até essa experiência seria uma coisa muito legal para mim, né? Porque faz parte do meu projeto também, de fora, outras pessoas, auxiliar, né? Pela expertise que a gente vai tendo, do que elas precisam, equipamento, né? E tiver que apoiar, eu não vejo nenhum problema nisso, entendeu? Eu acho interessante também, seria uma experiência legal.
entendeu? Sim, sim. Até porque você iria, se fosse isso, iria me ajudar e iria pegar essa expertise para poder ter esse outro produto também para colocar aqui. No final, acabou que você veio, fez aqui. Fazendo a mesma coisa. Virou o nosso né, espaço e tá ali também. Acabou que você fez isso, mas a gente conseguiu juntar as forças, né? Então, ficou mais fácil na minha visão, pelo menos. Porque uma coisa seria você fazer algo para somente me ajudar e outra coisa você fazer algo para me ajudar e acabar já voltando para você de forma automática, que é exatamente a reciprocidade. Não é uma troca de favor nesse caso, porque na verdade aqui a gente fez uma parceria. Tá? Troca de favor é quando ele, por exemplo, chegasse aqui e me cedesse aqui o know-how e eu cedesse, por exemplo, o know-how da minha parte de finanças. Mas aqui não, aqui a gente uniu forças de fato para poder expandir. E aí eu acho que assim, foi uma realização que de repente, tanto eu quanto você levaria ali, sei lá, 2, 3 anos para eu estar com um espaço desse aqui. E da mesma forma você está numa localização. A gente fez uma aceleração quântica, né? Cara, o caminho de minhoca se fez ali. A gente fez uma aceleração quântica, né? Outra dimensão. Se for para esse pensamento acelerou muito, né? Foi, né? A gente pegou ali um jato Mach 3, sei lá, e avançou ali. E, cara, eu acho que as parcerias que a gente vem fazendo, né, depois disso. Sim, e as conexões, né, as conexões que foram geradas, né? Tudo que não aconteceu só o podcast, né? Através do podcast veio outras pessoas, outras conexões, as parcerias. E a gente também foi conhecendo ali junto, né? Por estar no mesmo espaço, é bacana estar no mesmo espaço, né? Cria uma sinergia, né? Porque você consegue criar exatamente essa muito mais que sinergia, né? Eu acho que essa energia magnética que é exatamente de você já está aqui no mesmo espaço e tal, então o convidado que vem em um já conhece o outro e ali você já faz essa conexão e eu acredito que você consegue ganhar ainda mais tempo em relação a isso, né? Porque estando todo mundo no mesmo espaço, é mais rápido o pensamento. É o lance que você fala no livro sobre essa rede, né? A reciprocidade. No livro que você fala da rede, que você já lançou o que ativa essa reciprocidade, né? No fazer por alguém, por outra pessoa. Você já fez isso primeiro e essa rede vai se ampliando, né? Não necessariamente que ela volte para você na mesma pessoa, mas em outras situações, é o que está acontecendo, né? Então, assim, fantástico porque tem tudo a ver com o tema do né? Tanto do livro quanto do podcast em si. Tudo. E, cara, assim, mais uma vez, te agradecer muito, porque eu não imaginava nesse ano a gente já estar com essa estrutura e já estar lançando. Né? A gente acredita que vem mais por aí, né? Com certeza. Se Papai do Céu permitir, vem mais por aí, mais parcerias. Vários podcasts aqui com a gente e trazendo em si o Firmados, né? Para depois a gente falar um pouco mais do Reciprocast. Você tem uma ideia em si que eu gosto muito, que até lá a cópia do Barbeiro, né? Eu queria ali que você falasse um pouco em relação a essa, entre aspas, uma filosofia e que talvez venha virar uma publicação e tal. Então eu queria que você falasse um pouco ali não é só sobre o podcast, né? Tá. Que eu acho que tem tudo a ver em si com a reciprocidade ali, a ideia que você tem. Sim, cara, isso foi assim, o que acontece para eu chegar até esse ponto aí, né? Eu recuo um pouco antes da história. O podcast, ele acontece, né? A partir depois de toda essa história que a gente falou, ele acontece. E aí começa a surgir os efeitos do acontecer, sabe? Por exemplo, eu não esperava que o efeito de eu estar sentado frente a outras pessoas, ouvindo outras histórias, fosse me fazer tão bem, sabe? Entendi. Parece que é muito mais de mim para as pessoas, em dar a oportunidade, em abrir o espaço, em gerar visibilidade, mídia, tudo isso,
Parece muito isso e acontece e é isso realmente. Só que a grandeza do efeito que causa em mim, sabe, é muito maior. É muito maior do que talvez a expectativa de resultado que a pessoa que está do outro lado tem. Entendi. Tá entendendo? Ouvir a história, né? Sentir Ouvir, porque na verdade, quando você conta a sua história, e aí vamos ver, você deve saber muito, né? Que é um dos gatilhos de reciprocidade também, a história. Quando você ouve a história de outra pessoa, você não se conecta só com o produto dela, você se conecta com ela. Entendeu? Então, a partir do momento que começou a acontecer o podcast, eu comecei a me conectar com outras pessoas, sabe? Em ouvir as histórias delas. Aí parece que eu não sei se eu não vivia isso, em ouvir as histórias das outras pessoas da forma que eu comecei a ter que ouvir, em estar na mesa, entrevistando. Sim, então não é um automaticamente negócio... você tem que ouvir. E aí você tem que se colocar até no lugar daquela pessoa, né? Sim, Cara, ela contando e você se imaginando, né? Na situação dela. Não, e é interessante porque eu não faço assim, da seguinte forma. Por exemplo, talvez as pessoas pensem assim, é um negócio marcado, é um negócio programado, as perguntas são programadas. Às vezes pode acontecer em algum outro podcast, talvez as pessoas não estejam seguras de fazer alguma coisa assim, né? De um bate-papo. Que na verdade combinar ali, né? Vou te perguntar isso faz aqui. Faz essa pergunta aqui, porque vai me dar um corte legal, vou ter uma resposta assim, desse jeito e tal. Mas não, a gente faz um podcast totalmente, você, mais do que ninguém, sabe como que foi a primeira vez lá. Ó, e aí, preparou o material? Não sei nem o que a gente vai fazer. Vamos falar sobre o quê? É isso aqui, pum. E foi. E foi um conteúdo interessante, entendeu? A gente falou de muita coisa boa. Tem uns cortes ainda para eu tirar lá, porque não deu tempo ainda, né? A gente na correria de fazer tudo. Eu tenho cortes bons para tirar lá, principalmente da parte que a gente... até que você perguntou assim, como começar a investir, etc e tal. E foi bacana, porque né, a gente estava ali, e você tinha acabado de gravar um episódio e tinha sido ao vivo, né, live, então você estava com a mente ainda, mas já logo em seguida foi o meu ir em live, ainda também, ao vivo também. Os dois, né? E você falou assim, cara, eu ainda tô pensando no anterior, né? Adrenalina, porque a gente fica com uma adrenalina muito, muito alta, cara. Né? E eu acho que tem que ter um tempo ali, porque acabou que não teve muito tempo da resenha com o convidado anterior, né? A gente até fez ali, que eu até levei o livro, etc. Sim. E a gente ainda trocou uma ideia ali, mas foi logo conectado ali, não deu tempo de você respirar nem nada. Foi bacana. E para você ver essa resenha que você falou, que a gente fez depois, eu não tive tempo de falar com ele, como você falou, mas a conexão é tão forte, Will, tão forte que eu tenho uma amizade muito grande com ele, cara. Muito grande. A gente conversa, esses dias a gente tava batendo um papo aqui, a gente tá até fechando de fazer lives pelo TikTok, pelo Instagram, né, para poder continuar gerando conteúdo, porque ele mora muito longe, né, para você ver, vem pessoas de longe, né? Sim. Ele mora em Angra dos Reis. Eu lembro que a gente conversou lá, eu falei assim, minha terra, que eu nasci dentro da usina nuclear, entendeu? Então, dentro do hospital que tem lá dentro, de frente pra praia. Tá. Pô, fantástico. Então, assim, aí naquele dia ele falou, tal, eu falei, caramba, você veio de lá? A gente veio baldeando. Ele veio, falou que veio... pegou o BlaBlaCar, depois pegou não sei o quê, e ele, coitado. Mas assim, é uma jornada que você fica também. Por exemplo, eu tô aqui, cara, tô na minha casa, tô no meu espaço. A pessoa que veio de longe, né? Pegou aqui, saiu 4 horas da manhã, veio não sei o quê, fez isso, foi conversando, falei assim, caramba, que trabalho que ele teve pra chegar aqui também, né? E contar a história dele. E o prestígio em si de vir ao nosso espaço, né? Eu acho que assim, não existe algo de entrega maior do que uma atitude dessa também. Eu sei que lá tiveram vários convidados que vieram de muito longe. Veio do Espírito Santo, veio do Espírito Santo, veio o pastor Wellington, veio do Espírito Santo também. E o dele foi também excelente, muito bom, o programa dele, bom. Ele falou muito das verdades ali. Foi um tema bem polêmico, né? Eu achei bacana. Gente, segue lá também, Firmados Podcast, tá? Segue lá, tem muito conteúdo já bacana lá. Histórias de superação, cara. Hoje eu postei no Instagram que eu fui visitar lá minha escola querida, que eu estudei, né? Que a gente vai fazer alguma coisa lá em breve. Mas assim,
eu senti aquela nostalgia da história em si, de ter vindo da escola pública, de ter conquistado várias coisas e tal. E aí a gente começa a ver histórias de pessoas que tiveram até mais dificuldade do que nós tivemos, né? E conseguiram reverter aquela história ali. Então, assim, eu acho que o podcast, ele traz muito mais do que histórias, né? Ele traz experiências de vida. Sim. Muitas vezes você quer, às vezes, ler um livro que vai ser muito grande e você poderia, às vezes, assistir um podcast e pegar uma história de vida inteira. Um conteúdo maravilhoso, né? Tem alguns episódios lá no Firmados Podcast que, cara, daria um filme. Um livro. Daria um livro tranquilo. Cara, tem um episódio lá de 2h15. Pastor Conrado. Um tema muito interessante para você que tá aí, ó, que talvez tenha algum conflito de relacionamento com paternidade, ou você que é pai também tem alguma dificuldade sobre paternidade. Talvez você tenha algum problema de trauma, de bloqueios, que você ainda não identificou e tem tudo a ver com o relacionamento de paternidade. São 2 episódios que tem lá, que é muito importante você identificar. E esses 2 episódios, e um que foi o maior, 2h15, esse aí, cara, eu fico assim, bota em casa para assistir de novo, para ouvir o pastor Conrado falando sobre paternidade, sobre identidade, sobre destino, sabe? O quanto isso influencia na vida da pessoa depois, muito né? importante, sobre liderança, sabe? Qual o efeito, né, da paternidade, né? Ele fala muito sobre isso, que a paternidade, ele gera destino, é a identidade. Então muitas pessoas estão dizendo, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, não sei se eu faço um podcast, se eu participo, se eu não participo, não sei qual passo que eu tomo na minha empresa, nas minhas decisões. Isso talvez tenha um problema lá de identidade, início, né, e relacionamento com paternidade. Fantástico. Às vezes não resolveu alguma coisa e tal. Hoje em dia que a gente está aí envolvido com psicólogos, psicanalistas, sim, terapeutas e etc e tal, a gente consegue enxergar até de forma mais simples, né, até mais fácil essas questões em si que acabam mexendo com, às vezes, o psicológico da pessoa, né? A gente não é o especialista nisso, mas a gente já consegue entender o que acontece, né? E aí quando a gente ouve uma história como essas que falam principalmente sobre paternidade, sobre como você curar a sua mente, né, em relação a coisas que aconteceram contigo no passado, você volta novamente à questão em si do espelho, a questão da reciprocidade. Porque para você conseguir ser ajudado, você vai ter que se encarar e entender o que de fato te aflige. Porque o profissional lá, ele vai te ajudar a entender qual é o teu problema. Né? E aí esses episódios, eu assisti um dos 2, eles falam exatamente disso. Que eles primeiro entenderam qual era o problema deles, e aí eles tiveram que resolver esse problema, né? Às vezes é um perdão que ficou para trás e deixou de ser dado, e aquilo vai se acumulando durante, né, décadas às vezes, e aquilo atrapalha você na sua vida. Sim. Então eu acredito em si que, cara, tem muito episódio lá já no Firmados que a galera tem que pegar lá e assistir, porque tem muita coisa, muito conteúdo bom já lá. Né? E agora o Reciprocast também vindo. A gente trouxe aqui, né, já Manuel Mineiro, que deu a ideia do nome. Sim. A gente trouxe a Diana Barros no episódio, né, 3, que é minha esposa. Então é a reciprocidade em pessoa, né? A gente vai fazer 20 anos juntos, então não tem como bater uma meta dessa sem ter muita reciprocidade. E agora no episódio 4 tô aqui com o Michel, que idealizou todo esse espaço, né? Toda essa equipe de equipamentos, tá? Equipe de equipamentos para a gente conseguir seguir com isso aqui. E cara, o Reciprocast, como eu falei, a base dele é no livro, tá? Esse livro está disponível lá na Amazon para quem quiser adquirir de forma física ou digital. E os próximos episódios, já vou dar um briefing aqui. A gente vai dar uma destrinchada no livro, né? Então, vou trocar uma ideia com vocês direto. E aí depois a gente vai voltar com convidados, né, que vão falar das suas profissões. Você provavelmente vai voltar aqui pra gente falar da profissão em si, tá?
E aí eu vou trazer pessoas, pessoal, vê se essa sacada é maneira, hein? Eu vou trazer pessoas aqui de determinadas profissões para que elas entreguem uma coisa que eu vivi na escola, tá? Eu acabei virando marujo porque quando eu estudava no ensino médio, alguns ex-alunos da escola que eu estudei, o Colégio Estadual Padre Anchieta, eles voltavam para poder contar as experiências deles. E na época só voltava marujo, militar do Exército e PM. E bombeiro. Ou seja, só militar. Acabou que muita gente da minha turma e de turmas próximas à minha viraram militares. Foram influenciados por isso. Legal. Então, para você ver como que de fato, né, você plantar uma semente acaba voltando. Sim. E o que eu quero fazer daqui para frente? Trazer convidados que vão falar das suas profissões. Então a galera que vai seguir aqui o Reciprocast, que a gente aqui nunca pede, porque você tem que dar o seu voto pra gente, se você quiser e tiver afim, essa galera vai conseguir ver quais são os benefícios daquela profissão, quais são as dificuldades daquela profissão, entendeu? E o que ela pode esperar num futuro que aquela profissão vai seguir, né? E aí, dessa forma, a gente vai entregar para os jovens ou para a pessoa que quer mudar, às vezes, de carreira e tal, informações que ela possa se espelhar naquilo ali, e aí vem para cá, né? Trazer o espelho para ela identificar, poxa, isso aqui, legal, tal. E para quem já é da profissão, pegar ali, né? Porque não é só com ela que acontece determinadas coisas, boas, ruins, engraçadas. Você não está só, né? Aquela mensagem. Não tá só, ela vai se identificar com aquele profissional que tá ali e com uma ideia bem despojada e tal, contando cenários que acontecem, contando coisas que de repente não são tão boas de se viver e aí vai, tá? Então já tem alguma galera ali que já entrou em contato comigo ali que gostou da ideia e vamos ver aí para isso acontecer. Gostei, muito interessante. Né? Então, você sendo o nosso host principal aqui no Firmados, eu queria que você me falasse aí se essa ideia é bacana, entendeu? Ou se de repente estou viajando na maionese. Não, cara, muito bom. Assim, é interessante em vários fatores, né? Porque primeiro que a gente está lidando com a comunicação, né? E a gente, quem comunica alguma coisa, né? Sim. E assim, vou te falar sobre a comunicação. Eu tenho muito interesse em aprender sobre comunicação. Por mais que eu já esteja envolvido na comunicação, eu sei que eu preciso aprender muita coisa. Muita coisa. E eu me observo muito. De falar um segredo que depois de todos os episódios eu me vejo de novo para olhar de crítica, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, não só na parte técnica dos equipamentos, né? Isso aqui tá ajustado assim, não ficou muito legal, acho que é melhor para cima. Hoje a gente tá com as câmeras mais pro alto, né? Então foi uma sugestão. Então isso é importante para você de qualquer profissão se analisar. Eu tenho isso em mim, tem gente que não faz. Mas eu quero aprender. Então quando você quer aprender, o que você faz? Você vai conhecer pessoas que também já estão na área, né? Então eu acho que você está acertando em cheio aí nessa sacada aí. Eu acho que vai ser muito bom. A ideia é entregar valor, né? Entregar valor, principalmente em relação à educação em si. A gente sabe que a educação no Brasil ela é muito travada, né? Praticamente a educação hoje é para você fazer prova, né? Fazer o Enem, fazer concurso e depois virar, né, um profissional de ensino superior. E, cara, eu vejo tantos profissionais de ensino médio ou até mesmo sem instrução que estão levando a vida de boa, né? E hoje faltam profissionais, por exemplo, pedreiros hoje estão faltando, pintores estão faltando. Então, os profissionais que botam a mão na massa ali e que de repente não precisam de uma qualificação de nível superior, eles estão faltando, porque agora está sobrando profissional de nível superior e essas pessoas estão ganhando menos do que o cidadão que estudou menos. É verdade. Entendeu? O pedreiro está com salário astronômico maior que o engenheiro. E não tem pedreiro. E não tem. Você procura, não tem. E quem quer aprender a profissão? E a galera não quer. Né? Porque a gente tem essa visão hoje de educação, você
chegar até o máximo. Não tô dizendo que não é para você estudar, tá? Que não é para você fazer sua faculdade e tal. Sim. Mas tem que ver qual é o teu propósito. Às vezes, você não quer fazer a faculdade e tá fazendo por causa dos outros, tá? E isso faz parte da reciprocidade. Essa semana a gente estava conversando lá em casa e tinha um pouco disso, né? De que muitas pessoas colocam os seus sonhos, e isso nos meus atendimentos também eu vejo, as pessoas colocam os sonhos dela nos filhos. Sim. Então, às vezes, ela faz uma festa de 15 anos para a filha do jeito que ela queria que fosse a dela e não o que a filha quer. Né? Às vezes, a pessoa faz uma faculdade que o pai quer, e eu conheço várias pessoas que acabaram fazendo isso e depois tiveram que fazer outra, porque não era o que a praia deles. E se você conseguir levar uma informação em si, que a pessoa consiga enxergar de outros olhos e consiga falar assim, pai, olha só, eu não quero isso aqui, porque olha só, o cara tá passando por isso e isso que eu quero, na verdade, é ser pedreiro, porque eu não vou precisar perder tempo estudando 6 anos e eu já vou começar aqui, eu vou aprender, em 6 meses eu já tô levantando uma casa, porque hoje tem métodos construtivos que são mais rápidos, etc e tal. E tá tudo bem, tem gente ganhando a vida muito melhor do que muitos formados aí que não estão conseguindo trabalhar nem na área. Então a ideia em si do Reciprocast é entregar esse valor, né, para que as pessoas possam tomar uma decisão mais sábia. Eu acho que o que eu idealizei no dia que o Manuel mandou, né, a ideia em si, ele mandou de Reciprocidade Cash. Eu falei assim, pô, vai ficar muito grande. Mas Reciprocast, eu procurei os arrobas, não tinha em nenhum lugar. Eu falei, é esse. E aí, registrei todos os arrobas ali e tal, pá. Eu falei, pronto, já tá tudo tranquilo ali. Dá pra gente começar. E foi quando eu te mandei a ideia também. E aí, você topou na hora, né? E pô, fez acontecer tudo isso aqui. Legal. E cara, assim, eu acho que não é só sobre o podcast, né? Então. É muito mais do que isso, né? Então, é isso, porque o que acontece nessa jornada, eu comecei nessas conexões e essas conexões foram fazendo esse efeito em mim. Até num dia que eu teve um amigo, um abraço aí pro Vicente, não sei se ele copiou essa frase de alguém, mas ele utilizou essa frase lá no nosso meio lá, não sei se ele falou, não lembro agora, se ele falou no episódio do podcast, ele falou assim, não é só sobre podcast, acho que foi um vídeo que ele gravou, alguma coisa que ele falou, e aí foi na resenha, lembrei, foi na resenha que a gente teve depois do episódio, e aí tinha bastante gente junto lá, e ele falou isso, então parece que tinha virado um jargão na hora ali pra gente, e ele utilizou isso várias vezes, e aí eu peguei pra mim, porque o mesmo efeito que teve nele, porque ele não falou isso, ele falou assim, não é só sobre cortar cabelo. É verdade, que é dele de barbearia, né? Isso. Não é só sobre cortar cabelo. Então os efeitos das coisas que estavam acontecendo na vida dele, a história dele é fantástica. Se você quiser, pega o episódio dele e assiste o primeiro episódio dele. Tem até uma fala dele que ele falou assim, cara, foi 1 quilo de alimento, cara, que mudou a minha vida. Eu fui nesse evento e esse evento mudou a minha vida por causa de 1 quilo de alimento. Cara, eu me arrepio aqui, ó. Sabe? São histórias que a gente sente, né? Cara, eu sei como é que eu tô. Então, tipo assim, foi nessa fala dele que eu vi assim, tem um efeito que tá acontecendo na vida dele por causa da profissão dele, e aí tem tudo a ver com o que você tá falando, que tá acontecendo comigo também. Sabe? Eu linkei muito com isso, assim, caramba. Não sou barbeiro, não é sobre a frase, mas é sobre o efeito. Então eu trouxe pra mim. Então tá comigo essa frase, sabe? Não é só sobre podcast, é o efeito. É as coisas que acontecem nessa mesa aqui que mudam a vida do host. Que impacta a vida do host. Entendeu? Brabo. E agora que eu tô nessa pele, porque eu tenho um canal, o Eldon 360, mas lá eu falo praticamente sozinho, né? E aí eu conto os cenários para vocês sobre dinheiro, que não é só sobre dinheiro também, mas é diferente. Quando você de fato tá na mesa trocando ideia, né?
você vai trocando de fato experiências, é uma conversa mesmo, como se você estivesse ali entregando pro outro, né, o seu valor e recebendo ao mesmo tempo, né? É uma troca mútua de fato. O podcast é um formato que eu acho que veio que agrega muito, porque imagina quantas conversas, eu imagino que tem conversas que eu me lembro e que se tivessem sido gravadas, seria um podcast espetacular, fantástico. Entendeu? Verdade. Que traria muita informação boa para as pessoas ali, e essas conversas simplesmente foram feitas entre amigos e às vezes eu até falava assim, cara, se isso aqui fosse gravado ia dar um podcast maneiro. Eu já falava isso há anos. Verdade. Ia dar um vídeo maneiro, e ainda não tinha nem muito essa febre do podcast. Eu falava assim, pô, se isso aqui a gente tivesse gravado, ia dar um vídeo maneiro essa história aqui e tal, a gente trocando essa ideia aqui e falando sobre esse determinado assunto. A prova disso aí, desculpa te interromper, foi o que aconteceu também com o Jefferson, do Gente que Faz. Jornal Gente que Faz, um abraço aí pro Jefferson. Eu marquei com ele de vir aqui, a gente ficar conversando, porque eu queria fechar uma parceria com ele. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? O que pode ser gerado dessa nossa conexão, o que a gente pode fazer? E aí a gente ficou aqui batendo um papo, conversando, ele foi pegando uns conteúdos assim de vídeo, tal, despretensioso, e aí na nossa conversa, assim, igual eu tô com você aqui, tava eu e ele conversando, e aí ele falou assim, cara, se a gente tivesse aqui gravando tudo que a gente falou, ia ser um podcast muito legal. Muito legal. Muito legal. Né? Muito legal. E basicamente isso. Então, assim, várias conversas com amigos de escola que a gente troca ideia até hoje, a gente conversa até hoje. Graças a Deus, a gente, na nossa turma de escola, a gente não teve ninguém aí que partiu por algo errado, né? Já teve algumas perdas aí, mas por saúde realmente. Mas a grande maioria tá aí com a gente aí, vivendo, né, a vida do jeito que ela é e lutando, batalhando ali e tal. Então a gente sempre troca uma ideia. E tem algumas ideias que a gente já trocou, cara, que daria aí um podcast maneiro. Pode acontecer de alguns deles virem aí, né? Que tem suas profissões, então a gente vai trazer aqui para trocar ideia. Nada melhor do que um evento desse que a gente já sabia que ia dar bom. Né? A gente trazer aqui para vocês poderem compartilhar essas ideias, né? Mas me fala um pouco agora, cara. Fala um pouco aí de como é o Firmados Podcast. Fala sobre como pode participar ali do Firmados, né? Eu sei que tem algumas opções ali de participação. Eu sei que tem a questão da promoção, né, individual e empresarial, etc. Eu queria que você falasse agora um pouco para poder a gente já pegar a audiência e cruzar esse negócio aí. Vai que a gente consegue trazer aí, né, alguma opção dentro lá do Firmados Podcast para trazer aí para você. Então, para participar é bem fácil, né? A gente tentou criar alguns meios assim mais tecnológicos, né? Fechamos algumas parcerias. Foi interessante, mas eu dei uma recuada, né, nessa parceria, não por problemas de relacionamento, nada, mas por causa de visão mesmo, né? Eu acho que a gente ainda não está no ponto de ter uma estrutura mega, super técnica, né? Eu vou falar assim, não por questão de relacionamento, mas pela questão de simplificar o máximo possível. O simples bem feito, né? A pessoa entrava, via tudo lá, fazia o pagamento, não tinha nem contato comigo. Então, fazia o pagamento, a data dela, eu só vinha já no dia do podcast, tá? Eu acho que tirou um pouco, né, da humanidade, né? Tirou um pouco da humanidade. Então, eu prefiro ter mais um relacionamento mais próximo, responder dúvidas que as pessoas tenham. E aí, como é que eu faço para participar? Porque sempre vai ter, né? Porque não é uma coisa normal do dia a dia. Assim, hoje eu vou fazer um podcast, amanhã tem outro ali em tal lugar. Não é uma coisa rotineira. Mas pode surgir uma oportunidade, né? Sim. Então, assim, surgindo a oportunidade, quais são as dúvidas que você tem em participar do podcast, que eu acho interessante a gente sanar essas dúvidas, ser um relacionamento íntimo, mais próximo, não íntimo, mas mais próximo, né? Então, pode entrar em contato no direct lá no @firmadopodcast.
pode falar por ali. Ali você, no Instagram, tem um acesso para falar comigo no WhatsApp também. Tem um WhatsApp que eu respondo, que é mais profissional. Falo direto lá. E aí tem dois fatores, né? Como o podcast fala de fé e empreendedorismo, né? Eu trago o pessoal evangélico, pastores, escritores, pessoal da psicanálise também. E tem ao lado do empreendedorismo, né? Então, o lado do empreendedorismo, do business, a galera que quer divulgar a sua empresa, o seu negócio, aí tem uma taxa, a gente cobra uma taxa assim de manutenção mesmo, que a gente, tipo assim, em termos de valores não vai mudar nada na nossa estrutura, assim, nossa, vamos comprar equipamento novo, não vai ter essa mudança. Mas é para manutenção mesmo, a gente tem um valor lá, que é uma taxa, e aí a gente prepara o ambiente, o cenário, botar a marca da pessoa, né, preparar o espaço para a pessoa, se ela tiver algum produto para botar na mesa também, expor, né, e aí a gente vai bater um papo, falar sobre o negócio dela. Eu estudo normalmente a empresa, o serviço, assim, não sou um expert, né, mas aquela parte mais para poder divulgar a empresa a gente faz, e assim, tem dado muito legal, tem dado um resultado legal, tanto que algumas empresas procuram para falar assim, tem até um corte lá, pode até assistir, da empresa chamada Mentra. Eu vi o Juliano falou assim, eu já conhecia você lá do grupo do Conexão, tal, e aí eu tinha visto você falando algumas coisas que vocês faziam aí, tal, não sei o quê. Aí eu pensei, é aqui, vai ser lá. Eu escolhi o nosso estúdio, o nosso formato, o nosso programa, né, para fazer o relançamento do branding da marca dele. Eu acho que isso para mim foi muito legal. É um grau de confiança ali, né, na marca. É quando começa legal a ter né, o retorno em si do esforço que você tem para tracionar, né, o projeto em si, que é um projeto, na verdade. E conforme você vai colocando energia naquilo ali, uma hora vai ter que... O resultado começa a vir. E essa confiança é uma parte do resultado, né? Eu acho que é muito bacana em si. E o Firmados em si tá andando a passos largos. A gente tá se esforçando, né, cara? O que acontece? Assim, é um trabalho... Eu tenho uma equipe, né? Minha equipe familiar, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai é o que eu falo, o patrocinador maior, o dono do espaço. A gente eu queria falar um pouquinho deles agora, né? Que é exatamente a essência que veio pra cá, né? Que quando a gente conversou, eu até falei, né, dessa preocupação. Falei, cara, a sua mãe e seu pai ali, eles dão um suporte muito maneiro, né? Eu acho que faz sentido. Fala com eles. Vou te falar, se não fosse eles dois, o projeto não teria saído do papel, talvez nesse momento, naquele momento, não teria saído do papel, porque eles são, vamos dizer assim, eu vejo eles como uma espinha dorsal do negócio, sabe? Minha mãe, por estar ali atrás dos bastidores, quietinha do jeito dela lá, ela se dispôs a aprender do zero, a fazer o negócio acontecer para me ajudar. E meu pai falou assim, não, faz aqui. E tudo que eu precisava, até em termos de equipamento, de espaço, ele me apoiou bastante. Ele falou, vem, faz aqui, esse é o espaço. Que você precisa, isso aqui, vamos fazer. Então, os dois são a minha espinha dorsal. Então, assim, em termos de equipe, falar assim, equipe técnica, né? Minha mãe é aquela que faz o negócio ali, meu pai já se dispôs a aprender também, sabe fazer também. Mas eu não tenho terceiros, assim, contratados, né? Uma equipe que fala assim, pô, vamos somar aqui, igual a gente tá somando aqui num projeto, mas alguém que falou assim, pô, eu edito para você, eu faço os cortes, faço assim, não tenho, eu que faço essa parte de edição, de corte, de arte, de contato com outros convidados que talvez, tem muito convidado que eu faço assim, convido e não é pago, sabe, não tem taxa, não tem nada, são pessoas mais estratégicas, né, então, assim, é muito trabalho, Eu sei bem como é que é, porque como eu tenho um canal, né, eu também edito, eu também faço os cortes, e etc e tal. Dá trabalho. Tem hora que você fica até cansado. Quando você conclui, o negócio não salva. Aí você passa um tempão ali, e aí tem que fazer tudo de novo e tal. Então a gente sabe da dificuldade que é. Às vezes você gravou ali o negócio todo e aí no final alguma coisa deu ruim, você não tinha um backup. Não tinha nada. Outra coisa, sabe o que aconteceu já? Tipo, episódio pago, o cliente pagou,
e o áudio ficou horrível. Assim, sem condições de assistir. Aí eu tive que remarcar uma outra data com a pessoa para poder fazer sem ela. E eu tive que, né, me foi mal, assim, me desculpar, né, fazer tudo aquilo e remarcar para poder fazer. Mas acontece, né? Acontece. Problemas técnicos vão acontecer e tal, e a gente aprende com eles, né? Então... não, mas o pior, sabe o que era? Porque não era gravado, era ao vivo. Eu já eu fui na contramão de todo mundo. Todo mundo, na maioria, né, começa gravando para depois fazer o ao vivo. Para começar a ter uma gordurinha de audiência. Eu não, já fui logo no ao vivo direto. Entendeu? E aí o erro vai acontecer, obviamente. Uma hora vai. Se gravado acontece, imagina. Ao vivo, e pensa, você tá ao vivo e o áudio tá horrível. E quem tá assistindo já? E aí a galera manda no chat ali. A pessoa que pagou divulgou pra um monte de gente que tava ali assistindo. Horrível. E eu não conseguia, na época, ainda acompanhar chat e fazer tudo e tal. Também tava aprendendo também. Mas é melhor aprender enquanto tá pequeno. Do que depois que tá grande. Nos investimentos é a mesma coisa. Então, aprenda pequeno, erre pequeno. E tudo deixa para acertar quando tiver grande com segurança, entendeu? Então, tudo que você for fazer, eu acho que tem que ser dessa forma, né? Sim. Cara, a gente já tá aqui há um tempinho já, acho que, né, já estamos no time aí, entendeu? E com certeza. Deixa aí teus arrobas, você até falou no vídeo, mas no final a gente tem que falar de novo, né? Porque tem gente que pula o vídeo, porque sabe que no final a gente vai falar o arroba. Não, então vamos fazer assim, ó. Eu falo o arroba e ainda vou. Depois vai aparecer aqui, né? A gente bota também na descrição do vídeo. Vai aparecer, vamos botar depois, né? Então vamos lá. Arroba Firmados Podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Facebook também, TikTok, arroba Firmados Podcast também. E aí, ó, pra novidade aí pra audiência. Chegamos aos 10k no TikTok. Batemos os 10k no TikTok. Que beleza. Tem aplauso? Tem aplauso? Tem aplauso. Bota o aplauso aí. Tá rindo, não é aplauso? Não, é esse não. É isso. 10k no Firmado Podcast. Que beleza, hein? Toca daqui. Firmados Podcast. Ficamos topásticos. Podcast topástico. 10k, é isso aí. 10k, chegamos 10k, dá um trabalho, rapaz, dá um trabalho muito grande. Com certeza, com certeza. E esse foi o Reciprocast de hoje. Agradecer muito, Michel, você tenha vindo aqui. A gente tá aqui até tarde da noite aqui, fazendo esse episódio, contando um pouco sobre o que é um podcast, né? Entregando valor para vocês, mostrando o nosso espelho, mostrando aquilo que a gente reflete. Então, agradecer muito. Sem máscara, né? Sem máscara sempre. Sentou aqui, tem que estar sem máscara, né? Porque senão não vai fazer sentido, não vai mostrar aquilo que você realmente é. Então, se você não vai entregar valor, não adianta, né, você fazer alguma coisa. Mas, mais uma vez, te agradecer muito aqui. Você vai sentar várias vezes aqui, junto com a gente aqui nessa mesa diante do espelho, né? Porque quem é de casa sempre está participando, né? Às vezes vai participar aqui junto com outro convidado e tal. Então, dizer que a casa é sua, literalmente, né? A casa é nossa aqui, então sempre que quiser, as portas estão abertas aqui, que se você não sabe, hoje a gente não conseguiu vir com a equipe técnica, então ele tá ali como convidado e tá ali operando, tá? Então ele tá ali trabalhando como o podcaster, tá? Então tá ali, ó, ele ali apertando o botão pro lado, apertando pro outro e tal. E ele que tá fazendo a operação aqui direto como entrevistado. Então aqui enquanto descansa, carrega pedra, beleza? Então, pessoal, esse foi o Reciprocast. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar e principalmente se inscrever. Não vou pedir para você, só se realmente te interessa esse tipo de assunto, você já se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo desse que a gente colocou aqui nesse episódio, porque vai vir uma sequência aí topástica. Legal. Uma sequência topástica. Agradecer a todos pela audiência. Por hoje fico por aqui. Não deixe de me seguir também lá nas redes, tá? @oeldon360.
comprar o seu livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho, também está disponível lá na Amazon, e é uma leitura que ela é muito tranquila, uma leitura que vai fazer você repensar aí a sua forma de viver, tá? De olhar para o outro e entender que às vezes você precisa entregar para poder receber o que você deseja, e não como uma troca de favores, mas sim como um retorno que o universo pode trazer para você. Tá bom? Então não deixe de seguir lá, @Weldon360 no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Quai, em todas as redes aí. E a gente tá lá com o Weldon360 do jeito que tá na descrição do vídeo, beleza? Então por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Tchau, tchau.